Olá, pessoal! Vamos começar hoje a nossa série sobre skin picking. Eu tenho que confessar para vocês que realmente eu tô bem empolgada para começar essa série. Acho que vai ser bem bacana a gente falar sobre esse tema, que afinal é um tema que eu gosto muito, né? Foi o tema do meu doutorado e eu fico sempre assim muito grata por poder falar sobre isso. E skin picking é um tema que ele é muito negligenciado, ele é muito esquecido pelas mídias, até pela ciência também. Os pacientes que sofrem com esse comportamento, eles se isolam muito e acabam não trazendo à tona esse assunto. Então, estou muito feliz, acho que vai ser uma oportunidade muito bacana para a gente discutir esse assunto. E afinal, o que é skin picking? Essa expressão aí tão difícil em inglês, né? Às vezes tão difícil de pronunciar. Skin picking, na verdade, significa literalmente cutucagem da pele. E essa expressão, ela é usada para descrever então o comportamento de cutucar a pele, de remover pequenas imperfeições da pele, como por exemplo, pelos encravados, superfícies irregulares que têm pelos encravados, acne, cravos, espinhas, aquelas pequenas bolinhas que a gente tem na pele. Essas pessoas que têm esse quadro, esse comportamento, elas se incomodam com essas irregularidades e cutucam, coçam, espremem e acabam provocando lesões. Essas lesões levam à formação de cicatrizes e a presença dessas lesões, dessas cicatrizes, provoca muito sofrimento. O que acontece, né, que a gente chama de skin picking, na verdade, é que essa doença ela já recebeu várias nomenclaturas ao longo do tempo e essa confusão de nomenclaturas levou a uma dificuldade de comunicação entre os próprios pesquisadores, entre os próprios profissionais que estudam isso. Então, esse quadro, aliás, ele foi descrito pela primeira vez no século XIX ainda, há já um tempo, por um dermatologista francês chamado Louis Brock. E esse dermatologista, ele descreveu pela primeira vez então um quadro chamado de acne escoriada. Ele encontrou nas pacientes então uma acne diferente. Então ele olhou assim, essa acne ela parece uma acne, mas ela tem características diferentes de uma acne. Parece aqui uma acne que foi cutucada, que foi mexida, tem marcas de lesões de unha, tem marcas de que a pessoa espremeu, de que ela manipulou essa acne. E ele encontrou quadros sistemáticos, quadros semelhantes em jovens com as mesmas mulheres jovens com as mesmas características. E aí ele então escreveu um artigo belíssimo em francês. Se alguém quiser, depois eu posso compartilhar, se alguém se aventurar a ler em francês. Ele descreveu então esse quadro. Mas do século XIX até agora, do século XXI, a doença passou desapercebida. Depois ela foi descrita também no século XIX por um outro dermatologista britânico, mas até então tem um gap. Passou-se um tempo, essa doença ela não foi mais notificada, ela não foi mais investigada. E aí só então, no final do século XX, começo do século XXI, que voltaram a existir então artigos e pesquisas sobre esse tema. E aí a gente começou até agora, no século XXI, um boom maior de pesquisas investigando então o skin picking em quadros semelhantes. Então, com essa nova busca, né, por esse novo boom de pesquisas, surgiram diversas nomenclaturas. Então já existia o termo acne escoriada. O inglês que descreveu lá no século XIX, ele usou uma outra nomenclatura. Ele usou escoriação neurótica, neurotic scoriation, né? E aí, no inglês, seria neurotic scoriation. E aí depois, no século XX, no século XXI, surgiram diversas outras nomenclaturas, como skin picking, que seria o cutucagem da pele, skin picking disorder, que seria o transtorno de cutucagem da pele. Enfim, e essa falta de nomenclatura única
foi dificultando a comunicação entre os profissionais, até que agora, em 2013, já no século XXI, o nosso manual, que é o DSM-5, um manual americano, que formaliza então os diagnósticos entre os psiquiatras do mundo inteiro, lançou um manual que então reconheceu o skin picking, reconheceu esse quadro como um transtorno e deu uma nomenclatura oficial que é Scoriation Disorder, que seria transtorno de escoriação. Mas esse nome, ele é um nome que ele ainda não pegou, é um nome que ele ainda não ficou comum entre nós, né? Um nome que ainda não ficou familiar ainda. O nome skin picking foi um nome que realmente ficou mais conhecido entre as pessoas. Mas então, desde 2013 é um transtorno que ele é reconhecido como tal, e daí a importância disso, né? A importância de ter ali sua validação, de ter reconhecido seus critérios diagnósticos, tem uma importância científica enorme, porque isso faz com que cada vez mais se tenha pesquisa sobre esse quadro e faz com que os pesquisadores falem a mesma linguagem. E aí é muito importante, sendo reconhecido como um transtorno, que a gente possa então entender que existe então um tratamento. E aí nós vamos falar sobre isso, quais são os critérios diagnósticos, como que a gente faz o diagnóstico e quais são as opções de tratamento ao longo dessa série. E aí não percam, ao longo da semana a gente vai ter mais vídeos para vocês. Até!